Queridos, eu sou Eliésio, sou da Igreja de Cristo, lá em Lagoa Nova. E eu quero dizer, antes de qualquer coisa, que eu não tenho nada que me capacite para estar aqui na frente. E eu quero dizer até que, inclusive, esse negócio de ter o palco assim, a gente tá aqui em cima, isso não quer dizer nada. Porque a gente vê por aí mega igrejas, mega templos com mega pastores e que vendem a ideia de que tem uma unção diferente da minha vida, da sua vida, e cria essa distância entre quem está falando e quem está ouvindo, como se aquela pessoa tivesse uma intimidade maior com Deus e Maria, ele fala e é menino. Então eu quero logo desmistificar esse negócio, porque eu sou apenas um jovem, um coitado, fraco, pecador, que se não fosse a graça de Deus eu não sei nem o que seria de mim. E eu até entendo Jéssica quando ela vem pregar, ela diz: eu não vou subir, aí fica aqui embaixo. Eu não sei se é por isso, mas eu acho que às vezes se cria uma coisa tão grande com quem está aqui. Não, eu vou lá para cima, um lugar santo, ali é santo. Santo é o meu coração. Santo é o seu coração. Tem que ser santificado todos os dias, porque ele é o templo e morada do Espírito Santo. Então, agora que nós nos conhecemos como pessoas semelhantes, fracas, cheias de defeitos, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês que eu tenho aprendido na minha caminhada sofrida, ralada. E eu espero que você se identifique com essas coisas, porque não são verdades extraídas de um retiro para a Índia, mas são coisas que Deus tem me ensinado e eu tenho aprendido de uma forma bem desgastante. E eu acredito que muitas dessas experiências vocês têm passado também. E às vezes a gente lê textos na Bíblia e entende de uma forma, e daqui a um ano a gente passa por outras experiências e lê de novo, e a gente percebe que Deus está falando com a gente de uma outra forma e está nos ensinando coisas novas através do mesmo texto. Então talvez isso aconteça nessa noite. E eu quero pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Abacuque. E eu quero utilizar a história do livro de Abacuque para refletir em algumas coisas sobre conceitos que nós temos, sobre as nossas vidas, sobre como nos relacionamos com Deus. Então, não estranhe, porque eu vou ler um pouquinho de Abacuque, aí vou pular para comentar outras coisas, vou usar outros versículos e vou voltar para Abacuque. Então deixa marcadinho aí. Tá certo? Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Eu quero fazer uma pausa aqui, porque eu acho que eu passei um tempo refletindo no livro de Abacuque, e eu parei para rever vários dos meus conceitos na minha caminhada com Cristo. E o meu objetivo nessa noite é passar algumas coisas que eu andei refletindo. E eu espero, do fundo do meu coração, conseguir passar a ideia. Vou tentar não me estender muito, porque pode ser que eu demore, muitas vezes eu demoro. Me perdoe se eu demorar, tá? Mas o pessoal lá atrás não vai deixar não, né?
Beleza, entendi. Abacuque começa aqui no livro falando de uma forma indignada. Você percebe que ele está angustiado com a situação do povo de Israel, com a situação de Judá. Ele começa falando da violência, ele começa falando das injustiças, que o ímpio está subjugando o justo. E esse sentimento de Abacuque, ele não é muito estranho a nós. Ele não é muito estranho, muito distante das nossas vidas. E quantas vezes a gente não se depara com situações onde a gente vê pessoas que não são tementes a Deus, pessoas que não estão nem aí para Deus, prosperando e se dando bem, e, sei lá, conquistando sonhos que talvez você tivesse. E você fica olhando e talvez procurando explicações, e provavelmente, certamente, algum dia você já se deparou nessa situação de Abacuque, olhando para Deus e dizendo: até quando, Senhor? Até quando esse negócio vai se repetir? Até quando eu vou ficar aqui, indo para a igreja terça, quinta e domingo, e nada do que eu quero se realiza, e nada do que eu sonho acontece na minha vida? Eu já estou fazendo o terceiro vestibular e não passei ainda. Até quando, Senhor? Era esse o sentimento de Abacuque. Talvez o seu motivo seja um completamente diferente, mas eu tenho certeza que esse sentimento, ele existe, ou ele já existiu na sua vida em alguma situação. E eu tenho certeza também que apareceu alguém perto de você, algum irmão lá da igreja, e disse assim: homem, tenha fé em Deus. Você não tem fé, aí as coisas não acontecem. Você não ora, não busca a Deus. Tenha fé. Você tem que botar sua fé em ação, que aí vai acontecer. Tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu isso em alguma situação. Talvez não com essas palavras, mas a mesma ideia. E talvez, se Abacuque vivesse em nossos dias, teriam algumas pessoas para chegar para ele e dizer isso: rapaz, tenha fé. E eu acredito que o nosso contexto hoje é um contexto onde a nossa vida cristã, a vida com Deus, ela tem sido bastante maltratada e distorcida. Porque, infelizmente, na maioria dos lugares que você vê falando de Deus, eu fico me perguntando se aquele Deus que estão falando é o mesmo Deus que eu leio na minha Bíblia. Porque falam de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Falam de Jesus, mas não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. E eu quero refletir aqui a respeito de fé e a respeito de oração. E esse tema eu sei que tem sido bem recorrente aqui. E eu não acho ruim isso, pelo contrário, eu dou glória a Deus por isso. Eu dou graças a Deus por isso, porque em nenhum momento a gente fez uma reunião para combinar assim: vamos falar de fé. Mas eu noto que Mateus chega aqui e fala de fé, Marquinhos chega aqui e fala de fé, fala dos pastos, de como enxergar essas situações. A Jéssica vem aqui, desce a lenhada e fala que esse negócio aí que você fica almejando céus e terras, tem que almejar a cruz. E hoje eu vim de novo falar de fé, falar de oração, e falar de como nós, como cristãos, nos relacionamos com esses conceitos e como nós nos valemos dele na nossa vida. Porque eu tenho certeza que ninguém aqui vai discordar de mim que fé e oração são dois pilares da nossa vida. Não dá para caminhar com Deus sem fé, até porque a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. E não dá para se relacionar com Deus sem oração. Mas se nós não entendemos fé, e se nós não entendemos oração, o mínimo que pode acontecer é que a gente se relacione com Deus de uma forma errada.
ou que a gente se relacione com o nosso próprio conceito de Deus, que não é Deus. Isso é um problema. Dizem por aí que oração é um canal de comunicação com Deus para transmitir a Ele os nossos desejos, as nossas preocupações e fazê-lo responsável por atender às nossas demandas. Isso soa estranho para alguém? Alguém nunca ouviu isso por aí, ou algo semelhante a isso? Ou se não ouviram uma definição, mas notaram que as pessoas pensam assim? Então, notou? Levanta a mão assim. Quem notou? Ixi, Maria. Quem não notou? Quem acha que o povo não pensa assim não? O povo pensa que oração não é isso não. Beleza. Acho que eu não fui muito claro não. Vou repetir. Por aí, assim, as pessoas, os crentes, os evangélicos, eles acham, parece que estou falando de outras pessoas, não é da gente mesmo. Nós passamos boa parte das nossas vidas falando de oração e orando como se a oração fosse um mecanismo para dizer: ei Deus, eu estou precisando daquilo. Aí Deus vai lá e: sim senhor. Aí faz. E aí, isso é muito perigoso, Marquinhos. Porque eu imagino que a partir disso comecem a surgir os graus, né? A hierarquia. Porque existem as pessoas que oram e Deus atende. Assim. Às vezes atende, às vezes não atende. Aí tem aqueles caras que têm uma intimidade maior. Eu tenho certeza que isso também não soa estranho, né? Tem uma intimidade maior. Aí ora, aí é tiro e queda, meu filho. Orou, aconteceu. E peça a Deus para ele não orar, para não acontecer uma coisa ruim na sua vida. Porque se ele orar, vai acontecer. Isso é engraçado, pessoal, mas não é estranho. Isso acontece. Então as pessoas começam a achar que quanto maior a eloquência, quanto mais longas as orações, mais eu vou estar agradando a Deus com a minha oração. Porque eu oro 1 hora, estou repetindo 1 hora, a mesma coisa. Então, meu Deus do céu, eu não queria estar ouvindo essa oração não. Senhor, o vestibular, Senhor, porque eu quero muito passar, Senhor. Senhor, o vestibular. 1 hora, caningando Deus. Aí eu acho que a pessoa pensa assim: eu vou insistir tanto que Deus vai dizer: tá bom, eu vou deixar você passar desse negócio. Por não entender, eu acho que a gente nota que as pessoas acabam orando em nome de Jesus em causa própria. Entende? A gente faz aquela oração todinha: Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero um carro novo, porque eu quero fazer inveja ao meu vizinho. Senhor, fulano está andando com aquela roupa de marca. Senhor, eu quero uma roupa da marca melhor do que aquela. Aí ora essas baboseiras tudo e no final diz: em nome de Jesus, amém. Vocês percebem o quanto isso é triste? Eu vou entender que o silêncio é um momento de reflexão. Porque eu estou falando isso porque eu estou revendo vários conceitos na minha vida e estou repartindo com vocês aquilo que eu tenho sido confrontado. Porque, assim como eu falei aqui, que acaba se criando graus de intimidade, graus de pessoas que convencem a Deus das coisas, eu não quero me colocar aqui como alguém que está impondo uma verdade a vocês. Não quero me colocar aqui como alguém que está dizendo assim: não, vocês não sabem de nada e eu vou ensinar tudo agora. Porque ninguém era crente aqui, né? Ninguém sabe o que é orar, ninguém sabe o que é fé. Aí vem um lesado dizer: não, você não sabe nada, orar é isso, fé é aquilo, isso aqui. Longe de mim fazer isso, queridos. Mas eu entendo que a caminhada cristã, ela é feita por pessoas humanas, fracas, cheias de falhas, como eu e você, e que olha para Deus, enxerga a sua graça, se sente constrangido por isso e tenta se aproximar um pouco mais de Deus.
E nesse processo de reconhecer que é falho, enxergar a graça de Deus, aí enxerga que é falho de novo, reconhece a graça de Deus, aí cai, levanta, e Deus, Senhor, só a tua graça mesmo. Nesse processo todinho a gente vai aprendendo algumas coisas, aí olha pro lado assim, aí vê alguém sofrendo com a mesma coisa que a gente sofreu, aí diz assim, rapaz, olha, eu estou passando por isso também, ou eu passei até ontem. Rapaz, mas Deus fez assim na minha vida, Deus me ensinou isso, me ensinou aquilo. Aí a outra pessoa vai dizer, rapaz, Deus é bom mesmo. Aí aprende mais um pouquinho, ei, mas deixa eu dizer uma coisa, ontem eu passei pelo negócio que você está passando agora. Aí o cara que eu acabei de ensinar, ele me ensina também. Porque a gente vai aprendendo com Cristo, vai aprendendo uns com os outros, e isso é vida cristã. Essa comunidade de gente falha, que quer aprender mais de Deus, e vai olhando para Deus, aprendendo alguma coisa e repartindo com os irmãos. Então a minha intenção é só essa, queridos. Não é querer dizer que eu sei mais que você. Pelo contrário, eu acho que eu sei muito menos que vocês em muita coisa. Mas que essa reflexão sirva para alguma coisa na sua vida. Que o nome de Deus seja glorificado nisso. Então a gente começa a perceber que a gente está orando em nome de Jesus, mas orando na verdade em causa própria. E aí eu quero que você vá lá para João, capítulo 14. João capítulo 14, a partir do versículo 8. Amém? Diz assim: Então Filipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu, Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Amém? Jesus aqui acabou de dizer bem claramente que se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Aí o que é que a gente faz? A gente pega isso e distorce. A gente pega assim, pega esse versículo, aí diz, eu vou orar agora em nome de Jesus. Aí o orar em nome de Jesus se resume a falar, aí no final diz, em nome de Jesus. Amém. Estão mentindo? Estou falando alguma coisa estranha para alguém aqui? Eu estou falando porque eu digo isso. Se eu orar aqui, eu vou dizer, em nome de Jesus, amém. Mas eu quero que você volte um pouquinho nos versículos e reflita comigo que Jesus estava falando assim, quando Filipe pergunta, Senhor, mostra-me o Pai. Aí ele começa a explicar a Filipe, Filipe, você não crê que Deus está em mim não? E eu estou no Pai? Porque quando eu falo, o Pai está falando. Se o Pai falar, eu estou falando também. E aí eu começo a entender, olhando para os versículos anteriores, o que é que Jesus está falando a respeito de orar no nome dele. Eu imagino que ele poderia dizer assim, se a gente reformulasse, crede que estou no Pai. Se a gente pudesse dizer assim, crede que eu estou em Cristo. E crede que Cristo está em mim. Vocês estão entendendo? Quando eu for capaz de dizer, crede que Jesus está em mim e que eu estou em Jesus, e as obras que Ele fazia, eu faço, aí quando eu orar, eu vou crer, eu tenho certeza que Jesus está orando. Aí eu estou orando em nome de Jesus. Acompanharam? Amém? Porque nem tudo que se diz em nome de Jesus é Jesus falando. E nem tudo que se ora em nome de Jesus é Jesus orando. Então não adianta eu fazer orações
com os meus desejos mais esdrúxulos e no final dizer em nome de Jesus. Jesus não tem nada a ver com essa oração, meu querido. Agora, quando nós passamos por um processo de ter a nossa vida confrontada por Cristo, quando nós vamos à cruz, carregamos a nossa cruz, quando Jesus começa a reinar na minha vida, quando Jesus começa a me transformar, aí a minha oração é transformada também. Aí aquilo que eu oro corresponde com o que Cristo pensa. É Cristo orando através de mim. Aí eu digo assim, eu estou orando em nome de Jesus. E aí tudo que eu orar, meu amigo, vai acontecer, porque é a vontade de Jesus. Deixa eu entender. Amém? Digam um amém, para eu sentir que vocês não acordaram. Aí vamos lá para Mateus, capítulo 6. Porque até agora eu só estou falando de coisa errada, né? O povo faz isso, o povo faz aquilo, está tudo errado, nada presta. Mas Jesus, aqui em Mateus 6, ele tirou um tempinho só para ensinar a gente a orar. E aí, se você está confrontando algumas das suas ideias, peço que você medite nesse texto. Mas medite profundamente. Não para você pegar um modelo de oração e só orar o Pai Nosso. Mas naquilo que Jesus transmite através desse ensinamento. Mateus capítulo 6, versículo 7. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, Jesus já começa falando que a gente não deve achar que seremos ouvidos ou seremos atendidos pela nossa eloquência. Ou seja, você não deve pensar que pelos seus argumentos você vai convencer Deus a fazer alguma coisa. É muito comum você ver as pessoas orando. Eu acho muito engraçado porque eu percebo que às vezes a gente está orando assim, a gente começa a explicar a Bíblia para Deus, né? Senhor, porque na tua palavra diz isso, isso e isso, e o Senhor tem que fazer. Deus não sabe não o que é que tem na Bíblia? A gente começa a argumentar com Deus e até fazer chantagem com Deus. Fazer jejum. O cara faz jejum para dizer assim, eu vou fazer um jejum e eu vou jejuar assim 10 dias e o Senhor tem que fazer isso. É um propósito. Tudo errado, meu irmão. É fazer uma coisa certa com motivação errada, né, Guga? Fazer uma coisa boa, orar é bom. Mas se você ora com a motivação egoísta, se você ora orando em causa própria, se você jejua para chantagear Deus, você está fazendo errado, é melhor não fazer. Pare, repense. Converse com Deus, Senhor, eu quero fazer, mas eu quero fazer direito. Então Jesus começa falando que nós não devemos pensar que seremos ouvidos pela nossa eloquência, por aquilo que falamos, por convencer a Deus. E aí ele começa orando e tem uma coisa muito interessante, porque ele não usa somente a palavra Pai. Ele diz Pai Nosso. E aí nos passa uma ideia de comunidade, de olhar para o irmão que está do lado. Então, na primeira frase, a oração já deixa de ser minha. A oração já passa a ser nossa.
Então eu já não estou mais orando em minha própria causa, dos meus interesses egoístas, mas eu estou orando como comunidade, como corpo. Eu já não tenho mais a minha motivação, mas eu tenho a nossa motivação como igreja. Então a primeira frase já faz toda a diferença na nossa vida de oração. E aí o Senhor continua. A segunda frase da oração é outra lenhada. Porque enquanto a gente ora pedindo coisas para nós, Jesus diz: venha a nós o teu reino. Mais uma vez ele utiliza nós. Não venha a mim o teu reino. E o reino de Deus, queridos, o que é o reino de Deus? Senão pessoas que reconhecem em Deus o senhorio. Pessoas que estão abaixo do governo de Cristo. Pessoas que renunciam à sua vontade pela vontade de Cristo. Então, na segunda frase, a oração perde mais ainda o seu sentido egoísta. Porque se venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não tem lugar para a minha vontade. Não tem lugar para as minhas ambições. Tem lugar para aquilo que é bom e que vem da parte de Deus. Tem lugar para aquilo que Deus tem como propósito na vida do sujeito que está orando. E aí, Jesus segue: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dependência. A gente não ora para depender de Deus. A gente ora para deixar de depender de Deus. A gente ora para encher o celeiro, para ficar tranquilo. Para passar assim pelo menos uns 10 anos sem preocupação. Ora para passar no concurso, porque diz assim: Senhor, no concurso eu vou ter estabilidade. Eita, o povo se identificou agora. Estou falando para mim também, irmão. Então a gente não ora com o pensamento de quem depende de Deus. A gente ora com o pensamento assim de dizer: Senhor, eu quero lhe pedir só isso, porque eu não quero lhe pedir mais nada. Com isso aqui resolve a minha vida. 1 milhão na minha conta. O resto eu me viro. Tudo errado. E Jesus não diz nem assim: me dê um pão para administrar, não. Ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque eu dei amanhã, você vai me dar amanhã. Eu estou rindo porque eu estou... Ai, ai. Eu estou rindo porque isso é para mim. Né? Ai, ai. Esteja sendo trabalhado nessa noite. Amém. E a oração se segue com o sujeito se exortando a si próprio. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Sabe quando você está orando no seu quarto e você começa uma oração toda cheia de argumentos? Senhor, isso, por causa disso. Aí no meio da oração você percebe que você está orando tudo errado. Aí você começa a desorar. Aí você vai assim: Senhor, tá certo, Senhor. Não. Eu não sei nem quantas vezes isso já aconteceu comigo, mas eu não ouvi a voz de Deus assim, dizendo assim: você é um exato, está orando errado. Não ouvi. Mas eu entendo que na oração é mão em contramão, sabe? Você está orando e Deus está trabalhando no seu interior. E às vezes você está pedindo um negócio que não tem nada a ver com oração egoísta, querendo ficar independente de Deus. Aí Deus traz à lembrança algumas coisas. Aí Deus traz à lembrança esse ensinamento. Aí Deus traz à lembrança essa reunião. Aí você... Senhor. Amém, Senhor. Pai. E essa é a maravilha de caminhar com Cristo, queridos. É porque Ele não nos deixa no engano. Se você tem um coração sincero diante de Deus, Ele ensina. Ele tem me ensinado. Tem apanhado que só. Mas eu vou aprender devagarzinho. Eu tenho certeza que assim é com vocês também.
Então eu diria que, sim, Jesus termina falando das tentações, para que nós nos lembremos de que nós somos fracos e que se a gente não cuidar, a gente cai. E ele diz assim: livrai-nos da tentação. Não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. A oração é para não deixar a gente nem entrar em tentação. Porque sabe que o negócio é perigoso. Porque a gente é fraco. Então eu diria que a oração é um meio de relacionamento com Deus, de conversar com Deus e principalmente de ser moldado por Ele. É um momento onde Deus atua mais em nós do que nós podemos convencê-lo de agir em nosso favor. Está entendendo? O que eu estou querendo dizer é que a oração, ela é mais um momento de se relacionar com Deus e receber dele aquilo que ele tem que trabalhar em nós, aquilo que ele quer trabalhar em nós. Nesses momentos que a gente começa com a oração totalmente errada e a gente começa a perceber o nosso erro e a orar da forma correta, com a simples ação do Espírito Santo em nossa vida. E eu percebo que isso tem sido muito mais frequente ultimamente. Eu tenho aprendido muito mais de Deus nos momentos de oração, orando errado. Eu orar pedindo uma coisa que eu sinto que não é a vontade de Deus, e ser ministrado durante a oração, de ser corrigido, de ser exortado e principalmente de ser confortado. Porque só dizer assim, esse sonho que você tem aí, faz 20 anos que você sonha, não é minha vontade não. O cara vai desabar em choro. 20 anos sonhando com aquilo. 20 anos. Mas aí a gente percebe o trabalhar de Deus quando você se conscientiza de que aquilo não é a vontade de Deus e você consegue ter paz. Você encontra a paz, não faz sentido. Não explique, não pergunte como, mas amém. Você está lá orando: Senhor, aquele meu sonho, Senhor, faz 20 anos que eu estou orando. Aí de repente vem uma consciência nova na sua mente. Não, isso não é bem assim. E você começa na mesma oração: Senhor, amém, Deus, eu não sei como é que vai ser não, Pai, mas eu vou confiar em Ti, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, Pai. E aí sua oração muda. Sua oração passa a ser de alguém dependente de Deus. De alguém que entende que a vontade de Deus é melhor do que a sua própria. E aí, nesse mesmo contexto de distorções, a gente vê pessoas falando de fé como uma forma de alcançar algo desejado. É um desejo assim, em um nível tão profundo, fé. É um desejo em um nível tão profundo que você quase materializa aquilo. E aí quando você atinge esse nível de desejo, aí se torna real. Não é assim que o povo pensa? Eu tenho um amigo que, lá no trabalho, que ele olhou para mim assim uma vez e fez: aliás, você é uma pessoa de fé. Aí eu: não, peraí. Que fé? Que eu acho que a fé que você está falando, você vai falar, você nem falou ainda, mas eu acho que a fé que você vai falar não é bem a fé que eu tenho. Aí, vixe, lá vem. Mas é aquela fé, vocês já viram, correr, vocês já viram aquele DVD que tem assim, O Segredo? Um monte de depoimento de gente falando, né? Eu comprei aquilo uma vez, rapaz, porque eu pensava que era um filme, eu vi a capa bem invocada assim. Eu vi, viu? Confessando os pecados aí, meu irmão. Eu comprei pensando que era um filme. É um monte de gente falando, depoimento de pessoas, falando assim: não, eu mentalizei, eu passei a acreditar que aquilo iria acontecer, eu passei a agir como se aquilo já fosse verdade.
Batata. Deu certo. Aí veio outro. Não, eu estava doente assim. Comecei a mentalizar que eu estava curado. Comecei a mentalizar que não tinha problema nenhum comigo, abandonei os remédios e tal, não sei o que lá. Funcionou. Aí veio outro. Eu estava endividado, e aí eu comprei um sabonete, eu comecei a mentalizar que daria certo e tal. E as pessoas entendem que fé é isso. Fé é você querer muito uma coisa e ela vai se tornar real. É fé. Uma pessoa de fé. Que torna material as coisas que ainda não existem. E aí, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus 11. Tenho certeza que todo mundo já leu na escola dominical Hebreus 11. Desde criança, na EBF. Amém? Diz assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, o capítulo 11 vai todo falando. Pela fé, fulano fez isso. Pela fé, os antigos foram aprovados nisso. E a gente pega esse versículo que diz que a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Aí lá no versículo 3 diz que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Aí o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Distorce. A gente diz assim: a fé é capaz de tornar o que não é visível invisível. A Bíblia diz que pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Aí o cara pega só essa parte e diz que fé é isso. Fé é o que torna isso possível. É aquilo que você não vê tornar-se possível, entendeu? É a fé que faz isso. Só que aqui, no texto está bem claro que a fé é o que nos possibilita entender aquilo que a gente não entenderia pela nossa lógica. A fé é aquilo que nos faz confiar no que não vemos, na provisão que não vemos. Porque naquele nosso sonho de 20 anos, tudo estaria resolvido. Eu passo naquele concurso, irmão, e pronto. Não tenho mais dor de cabeça, entendeu? Minhas contas vão estar pagas em dia, eu não vou estar com problema de dívida, não vou estar atolado em cartão de crédito, porque aquele concurso paga bem. Entendeu? E aí quando eu digo assim, não tem concurso. Aí o cara diz, mas como é que eu vou fazer, meu amigo? Como é que eu vou sobreviver? O cara pensa, vai morrer. Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou sustentar uma família? Aí Deus diz assim, é o cara que está só 20 anos fazendo concurso. Deus diz assim, não, eu quero que você vá para a África. Então eu vou procurar mantenedor. Não, não se preocupe com isso não. Mas como é? Eu vou morrer de fome. E aí entra a fé. A fé é o que nos faz entender que, mesmo que eu não entenda, se Deus disse assim, vá para a África e não se preocupe com os mantenedores, é porque Ele vai dar um jeito. Não importa como vai ser. Isso é fé. É o que nos faz entender. Porque pela lógica natural, pela matemática, essa conta nunca vai fechar. Marcos Botelho uma vez botou no Facebook lá um negócio que eu achei bem interessante, uma frase. Ele diz assim, a fé, ela não é irracional, como muitos pensam. A fé, ela é supra-racional. Porque a fé chega em um nível que a razão não alcança. Porque a razão, ela vai até 2 mais 2 é 4,
Agora quando Deus diz assim, vai ser 5, vai como? Aí entra a fé. E lá no versículo 11 do mesmo capítulo, o texto vai seguindo. Pela fé, Noé fez isso, pela fé Abraão, pela fé não sei o quê. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí lá no versículo 11, diz assim: pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho. E aí preste atenção. Pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pela fé. Não fazia sentido nenhum Sara ter filho, mas pela fé ela considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então eu diria que fé é considerar fiel aquele que lhe fez a promessa, mesmo quando não faz sentido nenhum. Fé é a certeza de que Deus fará a sua vontade, ainda que para mim não faça sentido. É descansar nessa certeza. É confiar que a vontade de Deus, a despeito da minha, é boa, perfeita e agradável. E essa fé, ela só é construída por meio daquela oração, sem motivos egoístas. Aquela oração dependente. Aquela oração de quem se sujeita ao reino de Deus, ao senhorio de Deus. E aí essa fé é gerada no nosso coração. Alguns dias atrás, eu estava bem preocupado com algumas coisas da minha vida, Marquinhos. Eu estava assim, sabe quando você fica agoniado, você não pensa em outra coisa senão naquele problema? Mas como é que eu vou resolver? Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou resolver? O dia todo de noite estressado. Bom dia, só para você, porque eu tenho um problema para resolver. E aí eu lembro bem que eu cheguei aqui na reunião do NPC. Aí Deus deu umas chicotadas assim do começo ao fim, rapaz. Eu fiquei, sabe aquela noite assim que você fica sem respirar? Parece que a reunião foi todinha para você. Aí eu entendi, sabe? Eu saí daqui entendendo algumas coisas. Eu entendi que aquilo era para mim. Mas aquilo ainda não tinha descido no meu coração. Eu ainda estava assim, Senhor, eu entendi que o Senhor falou comigo. Eu entendi que eu tenho que aprender algumas coisas. Mas eu ainda tenho meu problema. Eu ainda não sei como é que eu vou fazer. E eu lembro que nessa noite eu tive uma experiência com Deus assim que foi muito simples. E se eu contar, vocês vão ficar dizendo, mas isso. Mas para mim foi um negócio tão profundo e tão bonito. Porque Deus sabe que fazia dias que eu estava angustiado com aquilo. E eu saí daqui ainda com esse sentimento e eu fui orar. Uma oração mais tratada, porque eu tinha levado uma chicotada a noite todinha, né? Eu, Senhor... E no meio da oração, o Senhor foi gerando uma paz tão grande no meu coração. O Senhor foi gerando uma fé no meu coração que eu não tinha. E naquela noite eu fui dormir sem me preocupar, nem um pouquinho, com esses problemas, que ainda não foram resolvidos. Se você me perguntar como é que vai ser, eu não sei. Mas eu sei que eu estou descansando em Deus. Amém. E isso eu não posso construir. Isso eu não posso dizer assim, eu não vou mais me preocupar. Porque senão eu tinha feito antes. Mas em um momento de oração sincera e humilde, porque eu tinha sido triturado aqui na reunião, Deus gerou coisas novas no meu coração. E me fez ter paz numa situação que eu não sabia como. E aí eu quero voltar lá para Abacuque, para terminar. Porque, eu não sei se vocês lembram, porque a gente já conversou um bocado, mas Abacuque estava indignado, angustiado. Mas Senhor, até quando? E no versículo 5, que a gente não leu, Deus fala assim, Abacuque, vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos,
porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. E aqui eu acho que talvez faltasse fé a Abacuque. Porque Deus diz assim, eu vou fazer uma coisa que você não vai acreditar. Talvez fosse falta de fé de Abacuque. E o que Deus disse que ia fazer em Israel era levantar os babilônios, os caldeus. E aí Deus começa a falar, vou levantar os caldeus, aquele povo, nação impiedosa e cruel, e mata todo mundo, e não sei o que e tal. E eu tenho certeza que quando Abacuque reclamou com Deus, disse, Senhor, até quando? Ele nunca imaginou que seria um negócio desse, né? Pensou que Deus ia lá, tratar o coração do povo. Oh, meu filho, converteu. Deus vai lá, curar o povo das injustiças. Aí Deus começa a falar, eu vou levantar os caldeus e vai passar faca em todo mundo aí. E aí Abacuque, ele fica meio que indignado com a resposta de Deus. E ele começa a questionar e reclamar. Mas por que, Senhor? Tu que és tão puro de olhos, por que tu permite isso? E esse povo vai vir aqui e vai matar todo mundo, e o Senhor vai permitir, e eles estão vindo. E aí é aquele processo que você e eu passamos. De começar a dizer, mas por que, Senhor, o Senhor não resolve o meu problema? Olha aí, Senhor, vai dar errado. Como eu não sei como resolver essa situação, não. Mas, Senhor, por que você não faz nada? O Senhor vai permitir que isso aconteça na minha vida? E aí, nesse processo todo de Abacuque reclamando, aí no capítulo 2, Abacuque faz um negócio que deve ficar como conselho para a sua vida e para a minha vida. No meio dessa reclamação todinha, Abacuque diz assim, eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Ainda sou um pouquinho arrogante, mas eu percebo que nesse momento já houve um quebrantamento muito grande em Abacuque. Porque ele estava reclamando, e tem uma hora que ele para assim e diz, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de reclamar e vou para o meu quarto orar. Vou lá para o meu quarto orar e vou esperar a resposta de Deus. Vou esperar o que é que Ele tem para a minha vida e o que é que Ele vai falar. E aí, nesse processo que Abacuque começa a se humilhar diante de Deus, o Senhor começa a mostrar a Abacuque que o dia do ímpio perecer chegará. Mas aí tem aquele famoso versículo, lá no versículo 3, capítulo 2, versículo 3, que ele diz assim, pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim. Ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. E aí eu entendo que Deus já está começando a trabalhar a fé no coração de Abacuque. Porque ele diz assim, ó, eu estou dizendo que eu vou fazer, eu vou resolver, mas essa visão é para o tempo futuro. E até lá, espere, com paciência. E aí no versículo 4 ele diz, vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Deus trabalhando fé no coração de Abacuque. E da mesma forma que Abacuque fez, fica uma recomendação para a sua vida e para a minha vida. Naqueles momentos em que você não entende a vontade de Deus, que você não entende o que está acontecendo. E você começa a se perguntar assim, mas Deus, por quê? Mas por quê? E começa a ficar indignado, e começa a ficar com raiva de Deus, revoltado com Deus. Faça como Abacuque fez. Vá para o seu quarto. Diga, Senhor, eu não estou entendendo nada. Se fosse eu faria tudo diferente. Se fosse se eu fosse Deus, eu faria tudo diferente. Mas, Senhor, eu vou reconhecer que o Senhor é maior do que eu.
Eu vou reconhecer que antes de eu existir, o Senhor estava criando o mundo. O Senhor criou todas as coisas. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou me ajoelhar aqui, vou conversar com o Senhor e vou esperar o que o Senhor tem para me dizer. Isso é uma atitude sincera diante de Deus. Eu tenho certeza que vale muito mais uma oração assim sincera diante de Deus do que uma oração eloquente de quem diz: ah, Senhor, eu estou orando pelos meus companheiros e eu não tenho ambições egoístas. Vale muito mais uma oração sincera de quem reconhece assim: Senhor, eu sou cheio de ambições egoístas, mas eu quero ser tratado por Ti, Senhor. Eu sou cheio de sentimentos errados, de motivações tortas, mas eu vou para o meu quarto, vou me ajoelhar e vou esperar o que o Senhor tem para falar para a minha vida. E Abacuque aí começa a demonstrar uma plena confiança em Deus, começa a ser trabalhado, porque aí ele ora novamente, e agora, mesmo sem entender, mas ele demonstra que ele confia em Deus. Lá no capítulo 3, versículo 16, na famosa oração de Abacuque, ele já está orando e dizendo assim: quando eu o ouvi, meu ventre se comoveu. Perceba que ele foi para o quarto e dizia assim: eu vou esperar o que Deus vai falar comigo. E aqui no capítulo 3 ele já está dizendo assim: quando eu ouvi, meu ventre se comoveu, meus lábios tremeram diante do seu ruído. Ele está reconhecendo a grandeza de Deus, a superioridade de Deus. A fraqueza entrou nos meus ossos, os meus passos vacilaram. Aguardarei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Aguardarei o silêncio, o dia em que Deus vai chegar com sua provisão. Eu não entendo, eu não sei como é que Deus vai fazer, mas sabe de uma coisa? Quando eu ouvi a voz de Deus, eu tremi. Minhas pernas vacilaram, porque eu sou fraco. Eu não sou nada diante de Deus. E quando eu entendo isso, eu digo: esperarei com paciência, em silêncio, o dia em que o Senhor chegará com provisão. E aí ele continua falando: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais. Resumindo, ele está dizendo assim: ainda que não tenha comida nenhuma na minha casa, na minha família, ainda que eu olhe para a árvore da frente da minha casa, que sempre tem abacate lá, não vai ter nada. Ainda que todo mundo que sempre me ajudou na minha vida todinha, meus amigos, todo mundo sumiu. Não tenho nada e não tenho ninguém com quem eu possa contar. Mesmo assim, versículo 18: eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da costa e me fará andar sobre os meus lugares altos. Isso é fé. Abacuque começou no primeiro capítulo reclamando: mas Deus, até quando? É a gente orando: até quando, Senhor? Até quando eu vou orar e o Senhor não me dá o negócio que eu quero? Aí no meio do caminho ele diz: eu vou orar e vou esperar o que Deus tem para falar. E aí Deus começa a gerar fé no coração dele. E ele diz: eu vou aguardar. Eu vou aguardar. E ele termina dizendo assim: ainda que me falte tudo, eu me alegrarei no Senhor, pois Ele é minha força. E aí aquele meu amigo lá do trabalho, ele chegou naquele dia e disse: aliás, você que é um homem de fé. E ele estava passando por uma situação bem difícil na vida dele. Ele estava perdendo algumas coisas que ele tinha conquistado, e ele tem família, ele estava muito angustiado com aquilo. E ele chegou para mim e disse: aliás, você que é um homem de fé, o que é que você faria na situação? Porque eu sou uma pessoa de fé. Eu sou uma pessoa que tem fé e eu acredito que vai dar certo. Aí começou a contar a história dele. Ele disse: olha, está acontecendo isso e isso e aquilo outro e isso.
Mas olha, eu tenho certeza de que vai dar certo. Porque eu sou uma pessoa de fé. E aí eu pensei, né? Eu digo, o cara já está num estado ruim. Aí eu vou dizer que ele está errado? Aí eu fiquei, né? Eu digo, não digo. Aí rapaz, eu vou tentar dizer de um jeito. Aí eu digo, fulano, assim, veja bem, eu não sei, você está dizendo que eu sou uma pessoa de fé, mas eu não sei se a fé que você está dizendo que eu tenho é a mesma fé que você está falando. Porque se você está falando que ter fé é acreditar que tudo vai dar certo, mesmo quando as circunstâncias não dizem isso, e você mentalizar que uma coisa vai acontecer e aquilo vai acontecer, eu não sou uma pessoa de fé. Aí, mas como assim? Aí eu comecei a contar a história de Abacuque para ele. Eu disse, fulano, o que aconteceu com Abacuque não tinha nada a ver com o que Abacuque queria. Ele achou aquilo tudo muito ruim, mas Abacuque teve fé. E a fé de Abacuque foi, no final do livro, dizer assim: ainda que me falte todas as coisas, ainda que eu não tenha alimento, ainda que não tenha ovelha no pasto, ainda que não tenha fruto na árvore, ainda assim eu me alegrarei do Senhor. Essa é a fé que eu acredito. É a fé de saber que mesmo que as coisas não estejam da forma que eu gostaria que estivessem, ainda que falte coisas na minha vida, mas a minha fé me diz que o meu Deus não vai me faltar. A minha fé me diz que eu posso passar pelo vale da sombra da morte. Ela me diz que eu posso passar, ela não me isenta disso não. Mas ela me garante que o meu Senhor estará comigo. Essa é a minha fé. E aí eu falei dessas coisas para ele. Aí ele ficou olhando para mim. Aí, tá bom. Ele me agradeceu. Ele não falou mais nada. Ele me agradeceu, ficou olhando assim. Aí saiu, parou, agradeceu de novo. E eu, naquele momento, eu fiquei com paz, porque eu estava com muito medo de falar aquilo, sabe? Mas eu acredito que como Deus trabalha na minha vida, Ele trabalha na vida dele também, gerando fé, mesmo que seja contra aquilo que nós acreditamos, mesmo que não faça sentido. E eu desafio você a viver uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé que confronta os seus desejos, uma fé que vai lhe colocar em situações que não fazem sentido, a viver uma fé como a fé de Abacuque, reconhecendo a sua humanidade, reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo as suas angústias, não fugindo disso, mas uma fé que reconhece a grandeza de Deus e vai para o quarto para ouvir Deus falando. Uma fé que se dispõe a ser trabalhado por Deus nas coisas que você não entende, nas coisas que você quer ter controle, nas coisas que você quer garantias, você quer estabilidade. Uma fé que se submete, uma fé de quem faz parte do reino de Deus, de quem faz parte do senhorio de Deus. Porque quando reconhecemos que devemos buscar em Deus entendimento da vontade dEle, nós assim estamos nos disponibilizando a sermos trabalhados por Ele. E aí a nossa oração